Fala, meu povo! Dica de série delicinha pro seu final de semana, quer dizer mais ou menos delicinha porque é uma série meio pesada pra quem curte conteúdos históricos e nem é uma série, é uma minissérie, então eu já comecei esse vídeo toda errada. Vim aqui recomendar um conteúdo novo pra vocês que estreou ontem, dia 10 de maio, na HBO e junto com a HBO Go. Então, se por acaso você perdeu ontem a estreia às 21 horas, você pode conferir ainda o primeiro episódio na HBO Go, porque já tá lá disponível. Acontece igual para todas as séries da HBO, tá? No momento que começa a passar na televisão, eles já colocam no catálogo, então você consegue acompanhar da sua forma. O nome da minissérie é Chernobyl. E sim, ela fala sobre o grande case de insucesso da humanidade, que foi a explosão na usina nuclear de Chernobyl, que causou ainda impactos naturais, humanos, políticos, econômicos que perduram até hoje. 2019 ainda vive-se com esse caos que foi Chernobyl. Eu particularmente não conhecia muito bem da história de Chernobyl. Comecei a ter contato ontem, eu sabia o que tinha acontecido, eu conhecia as consequências e tinha algumas imagens mentais de conteúdos que eu já havia consumido na internet, mas eu nunca havia me aprofundado no conteúdo histórico e político daquele período de 1986, enquanto rolou aquela grande explosão da usina nuclear. As perdas humanas, os impactos políticos, por ser um período em que a Rússia, né, a União Soviética, estava ali com um posicionamento político bem engessado e bem doutrinador e bem tirano. Enfim, eu nunca tinha me aprofundado nesse conteúdo e o primeiro episódio da série veio exatamente para trazer esse tipo de informação, te situar do que era aquele país naquela época, do que era aquela região, de como os europeus meio que viviam à base de alguns regimes bem ditatoriais ali que engessavam determinadas tomadas de decisão e principalmente afetavam a economia local de cada um desses países ali que era gerida por esses governos diferentões. Então eu fiquei muito impressionada com a história, com a forma com que a série apresenta a história, mostrando todos os lados. Lembrando que Chernobyl é uma minissérie da HBO que vai ter apenas 5 episódios que vão contar exatamente como foi esse período desde a explosão e toda a investigação que veio depois para chegar à conclusão se era um acidente ou não tudo que aconteceu lá naquela usina. O primeiro tom desse primeiro episódio é bem sombrio e é bem pesado, porque você ainda vê a ilusão de determinadas pessoas, os cidadãos ali daquela cidade do entorno de um modo geral, convivendo com a explosão como se fosse mais um acidente que aconteceu, sem o real impacto, sem a real visão do que aconteceria com todos eles muito em breve. Então é uma série muito dramática, é uma história muito pesada, com cenas teoricamente bem pesadas também, afinal de contas, o dano físico de uma usina nuclear em explosão e tudo que é liberado, né? Tudo aquilo que vai pelo ar se espalhando pela cidade gera consequências bem sinistras, assim, no corpo das pessoas. O gosto de metal, tem alguns elementos que são ditos ali na história que são bem impactantes e que geram quase que uma imersão. Como sempre, uma fotografia impecável da HBO, ela sabe fazer séries como ninguém nesse sentido histórico, ela tem uma lista de conteúdos que tem um apreço à fotografia de época, principalmente impagável. Então, se você curte conteúdos históricos, se você curte o conteúdo documental da HBO e se você curte saber um pouquinho mais sobre esses acontecimentos da humanidade que, de certa forma, moldaram a história de alguns países e de algumas pessoas, eu tenho certeza que Chernobyl é a minissérie que chegou para conquistar o seu coração. A gente vai fazer uma live por episódio de Chernobyl lá no nosso canal de lives. Então, eu vou deixar aqui na descrição
o link do nosso canal de lives e o link da primeira live que rolou ontem, sexta-feira. Foi muito legal, tivemos 700 pessoas ao vivo conferindo Chernobyl junto com a gente e batendo esse primeiro papo aí depois do primeiro episódio. Queria agradecer bastante, lembrando que ser nerd é consumir conteúdos de forma aprofundada e não gostar apenas de Star Wars, Star Trek ou heróis da Marvel ou da DC. Existe uma grande confusão com o termo nerd e é bom em 2019 a gente começar a desmistificar e mostrar que nerds estudam, nerds gostam de conteúdos profundos, da mesma forma que gostam de rir de vez em quando, gostam de um suspense, de uma viagem no tempo e talvez de uma conexão existencial como em The Way. Estamos aqui para falar de todos os conteúdos com vocês, conteúdos que a gente consome e que a gente acha divertido consumir junto com vocês também. Então vai lá assistir a primeira live de Chernobyl, depois de assistir o primeiro episódio, claro, e convido todos vocês a acompanhar essa minissérie de 5 episódios. Semana que vem tem o segundo episódio, sexta-feira, 21 horas na HBO, e logo depois já vai estar liberado na HBO Go para vocês também. Então estejam aí convidados a acompanhar Chernobyl com a gente e a conhecer um pouquinho mais dessa história pesada e sombria da humanidade, que só faz caquinha, não é mesmo? Obrigada a todo mundo que assistiu mais esse vídeo aqui com a gente. Beijo, espero que você curta a dica e até a próxima. Tchau!